eu queria que vocês fossem bastante sinceros comigo. Quem aqui está ansioso ou preocupado com vestibular? Levanta a mão aí. Quem vai fazer vestibular aí nos próximos meses, talvez ano que vem? Tem uma galera. Quem aqui que já está na faculdade, de repente, eu não sei se tem alguém, mas se preocupa com isso, com os anos de faculdade? Quem aqui se preocupa com isso? Tem uma galera aí. Quem aqui já trabalha e se preocupa, ou que não trabalha, mas se preocupa em entrar na faculdade e depois arrumar um bom emprego? Alguém tem essa preocupação aí? Um monte de gente. Quem aqui se considera ansioso? Cara, um monte de gente. Então, essas são as minhas perguntas, ok? Para vocês. Agora, eu queria que você ouvisse uma pergunta que Jesus faz para a gente. Para mim e para você. Essa pergunta se encontra lá em Mateus 6, 27. Jesus pergunta assim, ó: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Então veja, eu fiz algumas perguntas. Quem aqui está preocupado com vestibular? Quem aqui está preocupado com a carreira? Quem aqui está preocupado com arrumar um bom emprego? Enfim. E aí todos nós levantamos, né? Quem aqui é ansioso, preocupado? Todos nós levantamos, ou a maioria de nós. E aí a gente recebe uma pergunta de Jesus. E a pergunta de Jesus é: quem aqui, por mais que se considere preocupado, por mais que seja preocupado, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Essa pergunta de Jesus, eu considero um choque sempre com a nossa realidade. É ou não é um choque quando essas questões se encontram? As nossas ansiedades, as nossas preocupações, que na maioria das vezes não tem a ver com a nossa próxima hora, tem a ver com o nosso próximo mês, ou próximos meses, ou próximos anos. E aí a gente se encontra com a pergunta de Jesus: ok, vocês são preocupados com os próximos dias, meses, anos, mas quem de vocês, por mais que se preocupe com isso, pode acrescentar uma hora? Toda vez que eu leio essa pergunta, eu discuto com Jesus. Senhor, você é muito cômico, tem hora. Né? Quebra as nossas pernas. Porque a gente vive preocupado com o que vai acontecer no mês que vem, no final do ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Aí Jesus vem e fala: pô, legal, vocês se preocuparem com isso, mas quem de vocês, por mais que se preocupe com isso, pode acrescentar uma hora? As vidas, as nossas vidas. Gente, eu gasto algum tempo estudando um pouquinho também, além das escrituras e tudo mais, o contexto, a cultura, o momento em que nós vivemos. E há pouco tempo eu li que é praticamente unânime entre os psicólogos, psicopedagogos, pessoas que estudam o comportamento humano, é quase que unânime a conclusão de que a ansiedade, a preocupação, tem uma ligação direta com o desencadear de várias doenças emocionais, entre elas depressão, síndrome do pânico. Gente, eu não sei como é isso aqui, mas o Hugo também, que é amigo, pastor, né, numa cidade próxima minha, pode comprovar isso. Cada vez mais é assustador. A gente tem lidado com adolescentes já novinhos, saindo da infância, 12, 11, 12 anos, lidado com adolescentes entrando em quadros gravíssimos de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade anormal. E quando a gente vai ver, a psicologia tem ligado essas doenças das emoções ou da emoção a esse momento que nós vivemos, onde as pessoas cada vez mais estão ansiosas, preocupadas, vivendo uma vida cada vez mais pensando daqui não sei quantos anos e deixando de viver o presente. Então, é unânime isso, essa conclusão, de que a nossa sociedade criou, né, uma perspectiva doentia com relação às nossas preocupações, às nossas ansiedades. E isso tem desencadeado, tem trazido como consequências coisas terríveis na vida das pessoas, e na vida de adolescentes, na vida de jovens. E também, como sempre, né, a nossa sociedade ela sempre é reativa.
ela sempre espera acontecer alguma coisa para reagir a isso que está acontecendo, né? A nossa sociedade nunca é proativa, ou seja, antes da gente inventar uma nova moda, inventar alguma coisa, vamos pensar um pouquinho no que é que isso vai dar, né? Não, a nossa sociedade sempre inventa primeiro as coisas e aí depois vai reagir às consequências disso, né? Então, também já é unânime e cada vez mais crescente o engajamento de psicólogos, de psicopedagogos, enfim, na perspectiva de tratar essas ansiedades que têm desencadeado doenças na vida de adolescentes, de jovens, na idade de vocês, né? Então, hoje os consultórios, né, estão cada vez mais lotados de adolescentes se tratando por causa de ansiedade, por causa de preocupação, né? E com isso, começam-se então a nascer, a criar tentativas de válvulas de escape para essa realidade. Então, para quem gosta de anotar, eu tenho visto, né, de uma forma geral, que basicamente essas tentativas de solucionar esse problema de ansiedade têm passado por 3 questões. Tem passado pela questão do prazer, tem passado pela questão do propósito e tem passado pela questão da plataforma. Deixa eu explicar, 3 palavrinhas com P. O que as pessoas têm, então, colocado como sendo um remédio para trazer cura sobre essa perspectiva de ansiedade e depressão? As pessoas têm falado assim, eu li isso durante essa semana, em alguns artigos de alguns psicólogos que eu li. As pessoas têm falado assim, frente a esse momento cada vez mais puxado, massacrante, onde a galera tem que ficar estudando o dia inteiro, a noite toda, senão não passa em vestibular, onde a galera tem que se preocupar para ser sempre o melhor, porque senão não vai encontrar espaço no mercado de trabalho e tudo mais. O que precisa acontecer na vida das pessoas? As pessoas precisam ter um espaço para o prazer. As pessoas precisam ter espaço para desfrutar de algum tipo de entretenimento. E aí, esse entretenimento muitas vezes está relacionado a jogos, muitas vezes está relacionado a bebida, muitas vezes está relacionado a um desfrutar de uma sexualidade totalmente distorcida. Ou seja, coisas que vão dar prazer, e esse prazer, então, vai ser, de uma certa forma, a resposta para essa vida ansiosa, corrida, maluca que nós vivemos. Okay? Ou então, uma segunda palavra com P aqui, que são propósitos. Ou seja, nesse mundo maluco de correria, de preocupação, de ansiedade, o que vocês precisam encontrar é um propósito de vida. É algo que faça sentido para a vida de vocês. Alguma perspectiva de construir carreira, de planejar algo, de programar algo, de objetivar algo, que também vai estar altamente ligado à perspectiva do prazer. E por último, a nossa sociedade tem falado que diante essa correria do nosso dia a dia, a ansiedade, a preocupação, o que é necessário acontecer são as pessoas vivenciarem ou terem como base algum tipo de plataforma ideológica, okay? Até mesmo ligado a espiritualidades das mais diversas, né? Então hoje, eu sei que muitos professores de vocês, sejam aí no ensino médio ou universitários, eles trazem verdadeiras ideologias, okay? Até mesmo religiosas, mascaradas, né, de uma perspectiva social, humana e tudo mais. Para quê? Para que isso seja plataforma de vida de vocês. Okay? E aí, tendo uma plataforma de vida, então vocês vão conseguir conviver com as preocupações, com a ansiedade e tudo mais. O problema, e aí mais uma palavra com P, é que prazer, propósito ou plataforma distantes de Jesus só tem causado cada vez mais destruição. As pessoas até num certo momento ou numa certa ocasião conseguem desfrutar de algum tipo de prazer, conseguem encontrar algum propósito ou conseguem, nas mais variadas ideologias de vida, construir alguma base, mas só que isso não funciona. Isso não suporta o nosso peso da ansiedade, das preocupações e tudo mais. Então a pergunta é,
como é que nós vencemos então a nossa guerra pessoal contra nós mesmos, contra a nossa ansiedade, contra as nossas preocupações? A Bíblia tem algo a nos ensinar a respeito disso. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, eu vou ler dos versículos 1 ao versículo 7. A Bíblia diz assim, Filipenses 4, de 1 ao 7. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Então, como é que nós vencemos a guerra contra a ansiedade? Utilizando as mesmas saídas que a gente encontra na nossa sociedade, especialistas de área das emoções, dizendo que pode ser encontrada na Bíblia. Então vamos lá. Primeiro, prazer. É verdade. O prazer é uma importante saída para as nossas ansiedades, para as nossas preocupações. Mas qual prazer? Qual prazer? Onde é encontrado o prazer? O prazer só é encontrado na alegria sustentável da salvação. O prazer só é encontrado na alegria sustentável da salvação. O apóstolo Paulo, ele está enviando uma carta, ok? E essa é uma carta que alguns especialistas do Novo Testamento tal, consideram sendo assim, a coroa das cartas de Paulo. Paulo está alegre ao escrever essa carta, dá para ver que ele cita algumas pessoas dizendo que ele tem saudade dessas pessoas. E como é que Paulo encoraja essas pessoas? Como é que ele encoraja essas pessoas? Dizendo o seguinte, os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Deixa eu perguntar um negócio para você. O que mais alegra o seu coração? Pensa aí. O que mais traz alegria para o seu coração? O que mais no seu dia a dia? Pensa na sua semana passada. Pensa nos seus dias passados. O que mais alegrou o seu coração? O que mais trouxe prazer para você? Na sua mente aí, na sua cabeça, no seu coração, o que mais alegraria o seu coração hoje? Seria passar no vestibular? Que você tanto sonha, ou que você tanto é cobrado para passar? Seria terminar a tão sonhada universidade que você tem e logo conseguir o melhor emprego, o melhor trabalho e tudo mais? O que mais alegra o seu coração? Seria começar a namorar? Seria ter condição de se casar com uma garota aí que você é apaixonado, ou com um garoto que você é apaixonado? O que mais traz alegria para o seu coração? O que mais alegra o seu coração? Deixa eu dizer algo para você. Todas essas coisas em si não são ruins, mas nenhuma delas podem suportar o peso de uma alegria que seja sustentável. Sabe por quê? Porque você pode passar no melhor vestibular. E eu conheço um monte de gente que tem vivenciado isso. E aí, no meio do curso, descobre que não era isso. Ou seja, aquela alegria que tanto encheu o seu coração não é sustentável. Algumas pessoas arrumam o melhor emprego, o melhor salário, aí de uma hora para outra, perde o emprego, acontece alguma coisa, a firma fecha, sei lá. Aí aquela alegria que tanto encheu o coração não é sustentável. Nenhuma alegria, nenhum prazer é sustentável. Cara, presta atenção nisso. Nenhum prazer é sustentável, a não ser o prazer e a alegria da salvação.
Sabe o que mais deve alegrar o seu coração e o meu coração? O fato de que esse Jesus que nós cantamos, que salvou gente como eu e você, escreveu os nossos nomes no livro da vida, e isso é sustentável, porque isso é eterno. Isso é eterno. O mesmo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em 1 Coríntios 15, 19, ele diz assim, é um versículo que sempre mexe comigo, que eu preciso me relembrar o tempo todo. Ele diz assim: se é somente para esta vida, que nós temos esperança em Cristo, nós somos de todos os homens, de toda a humanidade, os mais dignos de compaixão. Se o que você espera para trazer prazer, para trazer alegria para você, é algo que você pode desfrutar agora, seja trabalho, seja a melhor faculdade e tudo mais, se é isso que você espera para encher o seu coração, para tirar a sua ansiedade, a sua preocupação, cara, a Bíblia está dizendo, você é digno de pena. Porque o que deve encher o seu coração é o fato de que um dia, sem você merecer, sem eu merecer, Jesus foi morto numa cruz. E naquele dia o seu nome estava lá, tatuado nele. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e está vivo, ansioso para voltar e inaugurar a eternidade. A eternidade é a única alegria sustentável para mim e para você. O que mais precisa alegrar o nosso coração é o fato de o nosso nome estar escrito no livro da vida. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se no Senhor. É em Jesus que nós encontramos alegria sustentável, prazer sustentável. Todo e qualquer tipo de alegria, de uma hora para outra, vai embora, acaba. De uma hora para outra. Aí por isso que a gente vê pessoas que num momento está muito bem, muito feliz, e de repente entra num quadro de depressão profunda, a vida acabou, não tem mais sentido, porque deposita o prazer, a alegria em coisas que vão passar. Eu sei que vocês gostam de anotar frases, né, e tudo mais, então eu pensei em algo aqui. Preste atenção nisso. O seu maior anseio, a sua maior alegria, não deve ser o de olhar na lista de aprovados das melhores universidades e encontrar o seu nome. A sua maior alegria precisa ser o fato de que em Jesus o seu nome está escrito no livro da vida. Essa é a sua maior alegria. Essa é a minha maior alegria. Esse é o meu maior prazer. O céu, a eternidade, não é lugar para bons profissionais. Você já parou para pensar nisso? Nós corremos tanto atrás de virarmos doutores, não sei mais o quê. Mas você já parou para pensar que no céu não vai precisar de nada disso? No céu não vai precisar de médico, não vai precisar de advogado, de engenheiro, de professor, de nada disso. O céu, a eternidade é lugar de, simplesmente, discípulos de Jesus. Esse deve ser o nosso maior empenho. É isso que deve trazer prazer para o seu coração. O fato de que em Jesus o seu nome está escrito no livro da vida. E ninguém pode apagar. Mas a nossa sociedade também diz que ter propósito é um antídoto contra a ansiedade. É verdade, ter propósito. Mas qual o propósito? Qual o propósito? O verdadeiro propósito só é encontrado na participação da missão de Deus. Nós só encontramos verdadeiro propósito para a nossa vida à medida que nós participamos da missão de Deus. Veja só como o texto continua. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Eu gosto mais de uma tradução que diz, seja a forma de vocês amarem, conhecida por todos. Aí eu preciso fazer uma outra pergunta. Por que você está vivo?
Você já parou para pensar nisso? Por que você vive? Por que você está vivo? Pergunta difícil, né? Filosófica. Não é. Presta atenção, se você já se rendeu ao Evangelho, se você é alguém que se considera um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, então, só deve existir uma resposta correta para essa pergunta. Por que eu estou vivo? Se você é um seguidor de Jesus, só existe uma resposta para ela. Eu e você, como seguidores de Jesus, só estamos vivos por duas coisas. Uma, para cada vez mais conhecermos quem é Deus e, paralelo a isso, andando junto com isso, participarmos da missão dele. É para isso que discípulo de Jesus vive. Okay? Discípulo de Jesus vive para isso, grava isso. Se você é um seguidor de Jesus, você vive para se relacionar com Deus e conhecê-lo cada vez mais profundamente e participar da missão dele. Seja a amabilidade de vocês, a forma de vocês amarem, conhecida por todos, perto está o Senhor. Quando Jesus ressuscitou, ele teve alguns encontros com, mais ou menos durante 40 dias, com alguns seguidores, alguns discípulos mais próximos, mais restritos. Um desses encontros a gente encontra lá em Mateus 28, do 16 a 20. Jesus, nesse encontro, ele poderia falar muitas coisas para os discípulos. Imagina só, é um encontro de alegria. O cara ressuscitou, a galera estava toda triste porque Jesus tinha morrido, mas era verdade aquilo que ele já havia dito, que ele iria ressuscitar. Então os caras estavam diante dele, junto com ele. A gente iria conversar sobre várias coisas com Jesus. Ou Jesus poderia falar sobre várias coisas com aqueles discípulos. Mas Jesus fala sobre uma única coisa com aqueles discípulos. Agora, enquanto vocês viverem, vocês precisam fazer novos discípulos. Vocês precisam fazer para outras pessoas aquilo que vocês viveram comigo. Investir o tempo de vocês, a vida de vocês, na vida de outras pessoas, para que elas também se rendam a mim, me conheçam, tenham suas vidas salvas, resgatadas por mim. Você já parou para pensar que essa foi a última fala de Jesus para os discípulos dele, antes dele voltar aos céus? Agora vocês vão viver para fazer novos discípulos. Em outras palavras, agora vocês vão viver, enquanto vocês viverem, vocês vão viver para participar da missão que começou em mim, mas que agora precisa continuar através de vocês. E nessa fala de Jesus, no versículo 20, o texto que vocês têm em mãos diz assim: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A pergunta que a gente precisa fazer aqui é: com quem Jesus disse que estaria até o fim dos tempos? Esse versículo eu já vi estampado em camisa, já vi em adesivo de caminhão, já vi em um monte de lugar. Já vi pessoas aconselhando: não, mas não fica triste, não, mas não fica assim. Jesus falou que ele estaria com você até o fim dos tempos, tudo mais. Mentira. Jesus não disse que estaria, e aqui esse estar de Jesus não é um estar no sentido de que Deus ele é onipresente e ele está em todo lugar. O estar de Jesus, nessa fala dele, é um estar de amigo, um estar íntimo, um estar que traz poder. E eu estou em vocês de forma poderosa, fazendo companhia a vocês. Com quem que Jesus está assim? Com discípulos que fazem discípulos. Por isso que tem tudo a ver com a fala do apóstolo Paulo. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor de quem? De quem vive com esse propósito de vida. Fazer conhecido o nome de Jesus e a obra de Jesus a outras pessoas. Cara, qual foi a última vez que você falou de Jesus com um amigo, com uma amiga sua da escola? Qual foi a última vez? Você sabia que tem amigos de vocês, que se fecharem os olhos hoje aqui, vão viver a eternidade deles? A eternidade deles. Distante de Deus. Longe de Deus.
naquilo que a Bíblia chama de inferno. Você sabia que tem pessoas que você diz amar, que eu digo amar, que se fecharem os olhos delas hoje, se elas morrerem hoje, elas vão viver a eternidade delas longe de Jesus. A pergunta é o que nós temos feito. O que eu e você temos feito. O problema é que nós estamos preocupados demais, ansiosos demais com a nossa carreira, em passar no melhor vestibular, em conquistar o melhor salário e tudo mais, preocupado com essas coisas. São coisas que, se comparadas com a eternidade, é muito pouco para ser o propósito das nossas vidas. Mais uma vez, não tem nada de errado em você querer ser um bom profissional, em você querer ter uma boa carreira. Eu quero isso, eu estudo até hoje, eu vivo fazendo curso e tudo mais, não tem problema nenhum nisso, mas isso não pode ser o seu propósito de vida, que vai trazer sentido para a sua vida, que vai responder, ou você cair na besteira de achar que quando você conseguir essas coisas, então você não vai mais se preocupar com nada. Isso é mentira. Eu e você precisamos viver como propósito de vida, ser autênticos discípulos de Jesus, que participam da missão dele. Não tem nada mais que traz, e eu sei que vocês têm uma pegada aqui bem missional, através das células e tudo mais. Quem já fez isso pode me responder. Eu já vivi isso. Não tem nada mais que traz mais felicidade, alegria para o nosso coração, do que quando nós temos um amigo, uma amiga na escola, faculdade, trabalho, que a gente vê aquela pessoa se afundando numa vida, cara, nada a ver, pessoa infeliz, e aí então, através da sua vida, aquela pessoa se rende a Jesus. Isso é ou não é algo demais, tremendo, enche o nosso coração de alegria, de propósito. Então a gente precisa viver isso mais, você precisa viver isso mais. Esse deve ser o seu propósito de vida. O real propósito só é encontrado quando nós participamos da missão de Jesus. E não existe tempo para isso. Seja nos seus dias mais corridos ou nos seus dias mais tranquilos, não perca isso de vista. Quando você sai de casa para ir para a sua escola, para ir para a sua faculdade, quando você sai de casa, você é alguém que está levando a vida de Jesus para outras pessoas. Não deixem outros propósitos, outras ansiedades tomar espaço do seu coração, que faz você não enxergar mais isso. A única coisa que traz real propósito para as nossas vidas é nós vivermos a missão de Jesus. Sabe por que tem discípulos de Jesus ansiosos demais? Talvez isso seja você. Muitas vezes acontece comigo. Sabe por quê? Está cheio de discípulos de Jesus ficando doentes com ansiedade. Porque a gente quer manter um relacionamento com Ele, mas nós não queremos participar daquilo que Ele está fazendo na história. Aí não tem jeito. O chamado de Jesus não é só para eu me relacionar com Ele. O chamado de Jesus é para participar do que Ele está fazendo. É diferente. Então, você precisa gravar isso. Você, quando sai de casa, é a vida de Jesus que está saindo junto com você. E vai passar por pessoas. E vai se relacionar com pessoas que estão morrendo distantes dele. E ele quer se apresentar para pessoas através da sua vida. O dia que você viver esse propósito de vida, você vai ver que não vai ter espaço para as ansiedades virarem doença na sua vida. Porque a gente começa a sair do centro, a gente começa a perceber que as pessoas ao nosso redor precisam de Jesus e que eu posso ser usado por Jesus na vida delas, e isso traz real sentido para a nossa vida. Mas tem uma terceira e última palavra, que a nossa sociedade vive dizendo que se nós vivermos assim, então a gente consegue lidar com a ansiedade de uma forma equilibrada, que é encontrando uma verdadeira ou real plataforma de vida. Você precisa encontrar uma ideologia bacana para você viver. Está na moda aí o marxismo. Participar dessas, vive indo atrás de palestras sobre isso. Olha, isso que traz sentido para a vida.
Você precisa viver sobre essa plataforma. É isso que vai trazer paz para o seu coração. Então presta atenção. Nós só encontramos paz para as nossas ansiedades quando nós a entregamos a Deus. Veja só como o texto diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Vocês já devem ter assistido, eu já assisti alguns, eu não consegui lembrar especificamente o nome, eu sou péssimo para gravar nome de filme e tudo mais, mas você já deve ter assistido algum filme onde existia um vírus mortal e tal, que ia acabar com a sociedade, e esse vírus foi guardado, armazenado dentro de uma cápsula, né? E ali dentro daquela cápsula ele é seguro, ele não vai devastar, causar problema. Pois é, esse vírus é a ansiedade. É interessante porque a Bíblia não está falando que a gente não pode ter ansiedade. Sabe por que a Bíblia não fala que a gente não pode ter ansiedade? Porque isso é impossível. É impossível. Quando nós nos deparamos com novos desafios, com novas questões, principalmente com a perspectiva de amadurecimento, os anos vão passando, e aí você começa naturalmente a perceber que você tem outras responsabilidades. É um cenário propício para a ansiedade. Okay? Seria anormal ou é anormal quem vive mudanças e tudo mais e fica de boa, tranquilo, né? Não fica ansioso com nada. Primeiro dia de aula na faculdade, semana do trote. Seria assim, estranho se não batesse ansiedade, né? Ou vai fazer aquele vestibular que você sonha em passar e tal, o Enem daqui a pouco está chegando aí. Bate ansiedade, é um cenário que não tem como não bater ansiedade. Agora, essa ansiedade, ela precisa rapidamente ser enclausurada. Ela precisa rapidamente ser travada. Ela precisa entrar numa cápsula onde ela não vai permitir devastação, destruição. O problema não é a ansiedade. O problema não é a ansiedade bater, ela vir. O problema é ela começar a criar as consequências dela no seu coração e na sua mente. E aí o que vem acontecendo com um monte de gente? A ansiedade vem tomando conta do coração, das emoções. A ansiedade vem tomando conta da mente. E aí vem depressão, desespero, consequências trágicas, tristezas profundas. E o que a Bíblia está falando? Quando a ansiedade vier, só existe uma plataforma de vida que vocês devem viver, que é capaz de pegar a ansiedade, travar ela numa cápsula. Essa plataforma é o próprio Deus. Não andem ansiosos com coisa alguma, tá vendo? Não tenham ansiedades, não caminhem ansiosos, não vivam ansiosos. Mas o que a gente faz então? Entrega logo para Deus. Entrega logo. E aí é interessante porque o texto diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, não é explicado nunca. É possível você sentar para fazer uma prova. É isso que o texto está falando. É possível você sentar para fazer uma prova. Mesmo que a ansiedade tenha batido lá atrás, na hora que você foi fazer a inscrição, na hora que você chegou para fazer, mas quando você sentou, é possível. Você está totalmente em paz, tranquilo. Se olhar para o lado, as pessoas estarão lá roendo unha, suando e tudo mais, e olhando para você, e você está tranquilo. E isso é inexplicado, porque isso é a paz de Deus. É possível a gente viver assim. A paz de Deus. A paz de Deus. Inexplicável. Mas quando que é possível a gente viver assim? Quando a nossa plataforma de vida é um relacionamento de intimidade com Deus. E relacionamento de intimidade com Deus não deve ser construído só em momentos de ansiedade.
ele é construído diariamente. Jesus não é bombeiro, presta atenção nisso, que você liga para ele quando está pegando fogo. Jesus é seu amigo. Jesus é meu amigo. Jesus quer ser alguém que diariamente está perto, íntimo. E quando vem a ansiedade, nós precisamos dessas ações práticas. Senhor, toma esse negócio para você. E a Bíblia diz que Ele pega. Ele pega e guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, está vendo? Coisas que a ansiedade tem destruído, emoção, até mesmo a razão. A galera entra na faculdade, pira, fica doido, ao invés de ficar inteligente, fica todo mundo maluco, porque em um dia, cara, isso é ou não é coisa de, desculpa aqui, vou ser bem claro, a galera que me conhece e tal, é coisa de burro. Em um dia, em alguns minutos, alguém falar algo que destrói a narrativa que foi construída na sua vida ao longo de 20 anos. Em minutos, você sai da faculdade, a galera sai da faculdade, é verdade, esse negócio de Deus, Jesus, como é que pode esse negócio ter existido e tal? E aí começa a se enveredar por outras plataformas de vida que, ó, não tem jeito, não suportam o peso da nossa ansiedade. Quando a ansiedade vier, a única coisa que vai trazer suporte de verdade para mim e para você é uma vida de intimidade com Deus. Então eu queria terminar trazendo algumas aplicações para a gente. 3 reflexões com práticas aí. Primeiro, o que traz mais alegria ao seu coração? O que traz mais prazer ao seu coração? O prazer é sim uma forma da gente extravasar as nossas ansiedades. Mas o que é, ou onde é que você tem buscado esse prazer? Preste atenção, o único prazer, a única alegria sustentável é a da salvação. Então, todo dia, sabe o que você faz? Eu tenho feito isso. Todo dia, de manhã, ao acordar, antes de sair da cama, eu agradeço a Jesus pela salvação. Falo, Jesus, muito obrigado, porque se hoje eu fechar os meus olhos aqui na terra, o que vai acontecer é que a minha história eterna vai começar. Jesus, obrigado porque meu nome está escrito no livro da vida. Muito obrigado, Senhor. Que eu me alegre nisso o dia inteiro, independente do que acontecer. Você precisa começar a fazer isso. Todo dia de manhã, acorda e fala, Senhor, muito obrigado porque o Senhor morreu no meu lugar. Não deixe para você fazer isso só cantando aqui sábado, domingo, sexta-feira, no retiro, todo dia. Senhor, muito obrigado porque o Senhor salvou gente como eu. Você vai ver que isso vai trazer alegria sustentável para o seu coração. Prazer sustentável para você. Segundo, qual é o seu propósito de vida? Eu queria muito. Eu orei durante essa semana toda para que você saísse daqui hoje tendo como seu propósito de vida, número 1, se relacionar com Deus e viver a missão dele. Se relacionar com Deus e viver a missão dele. O seu propósito de vida, a razão da sua existência não pode ser, a sua identidade não pode ser o que a faculdade vai te dar, o que o título vai te dar. Não é isso, gente. Não é isso. O nosso propósito de vida não está nas coisas que nós construímos. Não pode ser isso. Porque quando o Pai, quando Deus, quando Ele olha para a minha vida e para a sua vida, Ele não vê aquilo que nós fazemos. Ele vê quem nós somos. É interessante porque quando Jesus ele vai ser batizado, não sei se você já parou para pensar nisso, quando Jesus está sendo batizado, o texto diz que ele sai, ele acaba de ser batizado, e vem um espírito como pomba, pousa, e ele ouve a voz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Agora a questão é, Jesus não tinha feito nada, o ministério dele não tinha começado ainda. Sabe o que isso mostra para a gente? Que o Pai não nos ama por aquilo que a gente vai fazer.
O Pai nos ama por quem nós somos. O Pai amou Jesus por quem Ele era. Não foi por Ele ter uma vida obediente que Ele teve e tudo mais, por quem Ele era. Você precisa entender que a razão da sua vida, o propósito de vida, não é aquilo que você vai construir, a carreira que você vai ter. O que deve dar razão para a sua existência é você conhecer a Deus e participar daquilo que Ele está fazendo. Enquanto na sua sala de aula está cada um pensando em si, a amabilidade de vocês deve ser conhecida por todos. Nós devemos amar as pessoas ao nosso redor, e a melhor maneira da gente amar as pessoas ao nosso redor é mudando a história da eternidade delas, e isso só acontece no momento em que elas conhecem a Jesus e elas se rendem a Jesus. Então, como questão prática, quantas pessoas você tem chamado para ir na sua célula? Se você tem chamado uma, começa a chamar mais de uma. Com quantas pessoas você tem se relacionado na escola, na faculdade, de forma intencional? O que é isso? De forma intencional. Com a intenção, a principal intenção, primeira intenção de, em algum momento, você poder testemunhar na sua história aquilo que Jesus fez com você e aquilo que Jesus pode fazer com ela. Você precisa fazer isso. Então eu quero que você faça mais uma oração de manhã que eu tenho feito. Quando você acorda, além de você agradecer a Jesus pela salvação, pela eternidade, e você se alegrar nisso, você precisa fazer também um outro pedido. Jesus, o que é que a gente vai fazer hoje junto? Jesus, quem que o Senhor quer salvar através da minha vida hoje? Comece a fazer isso. Você vai ver que você vai começar a ter os olhos de Jesus quando você se relacionar com as pessoas ao seu redor. E por último, o que tem, ou o que você tem feito com as suas ansiedades? Eu iniciei a nossa conversa aqui perguntando quem aqui está ansioso com uma série de coisas, e a maioria de nós levantamos as mãos. A pergunta é, o que nós temos feito com as nossas ansiedades? As suas ansiedades têm te consumido? As suas ansiedades têm feito você perder noites de sono? As suas ansiedades têm feito você não conseguir ficar contente, feliz, viver o tempo todo triste, nervoso, preocupado? Suas ansiedades têm feito isso com você? Quando a prova vai se aproximando, quando a data do vestibular vai se aproximando, o que é que tem acontecido com a sua vida? Você não tem mais conseguido dormir? Isso significa que o vírus está começando a trazer problema. Então talvez seja uma hora ideal para você entregar ele para Deus, para que Ele possa colocar numa cápsula e isso não devastar a sua vida. Todo dia, quando a ansiedade bater, imediatamente, dependendo de onde você estiver, Jesus está perto de você. Fala com Ele: Jesus, eu não quero, eu não consigo, eu não posso caminhar com esse negócio. Guarda a minha mente, Senhor, guarda o meu coração da minha ansiedade, das minhas preocupações. O mesmo Jesus que pergunta: quem de vocês, por mais que viva ansioso, pode acrescentar uma hora que seja? Logo embaixo ele diz: busque o meu reino em primeiro lugar, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas na vida de vocês. Tem como, esse é o remédio. Busca pelo prazer, nós encontramos de forma sustentável na salvação. Propósito de vida nós encontramos quando nós participamos da missão que o próprio Deus está realizando. E a única plataforma de vida segura é vivermos uma vida de entrega constante das nossas ansiedades, de intimidade constante com Jesus. Consequência, o nosso coração, a nossa mente vai ser guardada em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, eu não sei como essa galera aqui está vivendo, Deus, mas o Senhor, Tua palavra diz que conhece o nosso coração.
coração de cada um aqui. Do mais novo ao mais velho, o Senhor conhece o nosso coração. Jesus, você conhece as minhas ansiedades, os meus medos, os meus anseios. E você conhece de cada um aqui, Deus. Eu quero te pedir, Pai, para que o seu Espírito seja derramado aqui, de forma intensa, poderosa, na vida dessa galera, Deus. Para que essa geração, para que essa galera aqui, cada um deles, Senhor, em dias onde nós temos visto adolescentes, jovens, tirando a própria vida porque não conseguem viver, lidar com a ansiedade. Adolescentes e jovens cada vez mais se afundando em quadros terríveis de depressão, de ansiedade, de preocupação. Jesus, eu oro para que o Senhor guarde o coração e a mente dessa galera aqui, Senhor. Para que o prazer deles esteja no fato de que o nome de cada um deles está no livro da vida, porque um dia eles se renderam a Jesus, de que a alegria deles está no fato de que eternamente a vida deles está guardada em Jesus. Ó Senhor, sopra isso na mente dessa galera aqui nessa noite. Nada mais traga alegria e prazer do que essa verdade para os nossos corações, Senhor. Deus, nós não queremos ser esses dignos de pena, porque a nossa vida se limita a isso que a gente vive aqui. Mas diariamente, traga ao nosso coração, Senhor, que nós somos passageiros, que nós somos, Deus, peregrinos, estrangeiros, que a nossa verdadeira casa não é aqui, esse momento, não é essa presenteira má. Lembra-nos o tempo todo o nosso verdadeiro endereço, Jesus. É vivendo eternamente com o Senhor, uma vida plena, perfeita, restaurada. Deus, que o nosso propósito de vida não se limite aos títulos, aquilo que a faculdade pode nos dar, aos melhores empregos. Que o nosso principal objetivo de vida seja viver uma vida de intimidade com o Senhor e participar da missão do Senhor, fazer conhecido o seu amor ao nosso redor, as pessoas que convivem com a gente no nosso dia a dia, Deus. Traga ao nosso coração, eu quero te pedir, Jesus, Espírito Santo, traz agora na mente de cada um aqui nome de pessoas que o Senhor quer salvar através da vida deles, Deus. Na escola, na faculdade. Que durante essa semana mesmo as células possam se encher de novas pessoas que o Senhor está salvando através deles, Jesus. E Deus, que a nossa plataforma de vida seja constantemente transferirmos para o Senhor as nossas ansiedades. Para o Senhor, o tempo todo, o mais rápido possível, Jesus. E eu oro em específico por isso, nessa noite aqui, Senhor. Nessa noite aqui. Tire todo e qualquer tipo de ansiedade do coração dessa galera aqui, Senhor. Todo medo, Senhor. Toda preocupação. Tira, Senhor, em nome de Jesus. Destrua, Senhor, as fortalezas que muitas vezes a nossa própria carne, o inimigo, gera na nossa mente com mentiras. Em nome de Jesus. Que o nosso maior desejo seja buscar o Teu reino, Pai. Confiar no Senhor. Deus, eu oro para que o Senhor, em nome de Jesus, proteja a mente e o coração dessa galera aqui, Senhor. Que nessa noite, talvez pessoas que não têm conseguido dormir direito possam descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Constantemente, Pai. Que eles possam sair de casa para ir fazer uma prova, um vestibular, um concurso, tranquilos, porque é o Senhor que cuida da vida deles, porque é o Senhor que cuida das nossas vidas. E a Tua palavra diz que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Levante uma nova geração, Senhor, que vá na contramão disso que a nossa sociedade tem feito com muitos adolescentes e jovens, pessoas que vivem
tranquilos. Não uma tranquilidade humana, mas a paz do Senhor que excede o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.